Bom, já temos 7 pessoas aí. Eu terminei agora aqui o consultório e eu não consegui ainda fazer a contabilização de qual é o tema que a gente vai discutir hoje. Então eu vou abrir aqui, já estou abrindo para a gente verificar qual é a opção mais votada hoje para a gente fazer essa transmissão ao vivo. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu ver aqui os votos. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para quem está entrando aí agora, eu estou fazendo só a contagem aqui de qual é a opção que mais foi votada. Oi, Thaís, tudo bem? Oi, Tatiane, tudo bem? Eu acho que talvez vai ser a opção A. Deixa eu ver. Letra A de novo. Letra D. A. E. O pessoal está querendo saber a diferença entre o bipolar e o borderline. Eu acho que é isso. Vamos ver aqui. Letra C, letra C, letra A, letra B. Estou aqui só fazendo a computação dos votos na página. Que bom que tivemos muitos votos. Letra A. Acho que vai ser a letra A mesmo. Letra A, letra E. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. B. Luiz Márcio. Oi, Luiz Márcio, tudo bem? Um abraço. Eu estou aqui só computando os votos para a gente ver qual é o assunto que nós vamos conversar aqui hoje. Ó, Luiz Márcio, tô com o jaleco do Gruda hoje, ó. Meus jalecos estão sujos, então eu tô com 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Letra E, letra E. Nossa, muita gente votou na página, olha que legal isso. Letra A. B. E. B. Oi, Ju. Então, nós vamos votar, eu estou aqui fazendo a computação. Oi, Ednilson, tudo bem? Eu estou fazendo a computação dos votos daqueles temas que a gente votou para o live de hoje. Então, eu estou aqui ainda vendo. Então, a gente, no futuro a gente vai falar sobre transtornos de ansiedade, mas por enquanto eu vou dar essa preferência para os transtornos de humor, que até porque eu sei falar mais sobre isso, né? Só trabalho praticamente com isso. Letra A. Letra E. Nossa, nós tivemos muitos votos mesmo, que legal. Letra D e letra A. Não, com certeza venceu então a letra A, que é... Deixa eu só verificar se é isso mesmo, mas se eu não me engano é isso mesmo. Então a diferença é entre o paciente que tem transtorno bipolar e o paciente... Oi, Denise, tudo bem? Então o tema que venceu hoje é o tema... a diferença entre o transtorno bipolar e o transtorno borderline de personalidade. Oi, Eline, boa noite. Isso, como é feito o diagnóstico de bipolar e tudo tal. Bom, então, ó, que legal, nós já temos 30 pessoas, acho que a gente já dá para começar. Bom, a primeira coisa que nós precisamos falar quando em se tratando de transtorno borderline de personalidade é que o diagnóstico de transtorno bipolar que existia à época
em que foi confeccionado o diagnóstico, que foi estabelecido o diagnóstico de transtorno borderline, então o tipo de transtorno bipolar que existia à época é um tipo de transtorno bipolar um pouco diferente do que a gente já avançou no conhecimento científico para hoje, tá? Então, o DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico... Oi, Silvia, tudo bem? Que é o Manual Diagnóstico Estatístico da Academia Americana de Psiquiatria, de 2004, que é o DSM-4, e o de DSM e o 3, que é de 1980, quando foi determinado o diagnóstico de transtorno borderline e o diagnóstico de transtorno bipolar, o que era considerado transtorno bipolar? Era considerado transtorno bipolar aquela pessoa que tem a fase de euforia bem delimitada e a fase de depressão em um outro momento bem delimitada. Isso não é só isso que a gente considera transtorno bipolar hoje em dia. O conceito é muito maior do que isso. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria começar a falar. Por quê? Porque a época do diagnóstico borderline e diagnóstico bipolar não se conhecia o que hoje nós consideramos como estados mistos de humor, tá? E o estado misto que entrou nas classificações de 2000, do ano de 2000, isso, do ano 2000, do DSM-4, não é o mesmo estado misto que nós consideramos hoje em dia. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que muitos dos sintomas que estão classificados lá no próprio DSM, ainda hoje, porque o diagnóstico de transtorno borderline desde 1980 não mudou no DSM, então o mesmo diagnóstico de transtorno borderline que está lá desde 1980 é o mesmo de hoje. Só que o diagnóstico de transtorno bipolar que está lá, ele mudou, ele evoluiu. Hoje em dia, coisas que a gente encaixa dentro do diagnóstico de transtorno bipolar, formas leves, mistas, recai sobre muitas características daquilo que você olha lá e fala, não, mas isso é um borderline de personalidade. Então, isso é um problema. Por quê? Por isso que acontece muita dessas confusões diagnósticas e a pessoa passa num psiquiatra e recebe diagnóstico de borderline, passa num paciente com um psiquiatra especialista em transtorno de humor e recebe o diagnóstico de transtorno bipolar, forma não especificada, com características mistas, por exemplo. Bom, para entender isso melhor, então, oi Dag, tudo bem? A Dag foi minha colega de psiquiatria, está morando na Bolívia hoje. Muito bem-vinda. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que esses critérios que a gente considera como transtorno borderline de personalidade, eles são antigos, eles não mudaram, e se a gente considerá-los somente isolados, nós vamos fazer em algumas pessoas, elas vão preencher os critérios de transtorno de personalidade borderline. Mas, como o diagnóstico do transtorno bipolar evoluiu, e então aí a Lígia pergunta, é possível receber o mesmo diagnóstico? Pelos manuais, hoje em dia, se você olhar e falar, não, essa pessoa preenche esse critério, é borderline. Na hora que você vai olhar lá nos especificadores do diagnóstico do transtorno bipolar, formas leves, mistas, você vai falar, nossa, então ela também tem o diagnóstico de transtorno bipolar, forma não especificada com características mistas. Qual que é o problema disso? O problema disso é o seguinte, o transtorno de humor, a gente parte do pressuposto que quando a pessoa tem um transtorno de humor, ela apresenta uma desregulação cerebral em áreas relacionadas ao controle do humor e que essas desregulações cerebrais em áreas responsáveis pelo humor, quer seja ativação, quer seja depressão, lentificação, ela vai predispor a pessoa a emitir alguns comportamentos. E estes comportamentos que a pessoa vai emitir são múltiplos, são vários. E ela vai emitir esses comportamentos na sua vida de relação. Ela provavelmente vai ter problemas nas suas relações interpessoais e ela vai ter consequências e prejuízos nessas relações interpessoais. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, quando nós dizemos que uma pessoa tem um transtorno do humor, é como se a gente estivesse dizendo
que ela tem alguns dos seus comportamentos que podem estar sendo influenciados por estados cerebrais, áreas cerebrais que regulam o humor. Quando nós dizemos que uma pessoa tem um transtorno de personalidade, nós não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que a pessoa tem traços no seu temperamento ou um ou no outro, ou nos dois, no seu caráter, que foram moldados ao longo da sua vida e que são disfuncionais. Ou seja, ela se comporta, ela determina os seus comportamentos de maneira disfuncional. Qual que é o grande problema disso? O grande problema disso é que muitos pacientes, eles... O Marcelo está me atrapalhando. Marcelo... Muitos pacientes podem apresentar desregulações no humor desde a infância, perpassando pela adolescência e chegando na idade adulta. O que acontece com isso? Que, obviamente, que essas pessoas vão ter prejuízos nos seus comportamentos interpessoais. O grande problema é que se a gente falar que essa pessoa, então, olha, você tem um diagnóstico de transtorno bipolar. Para as pessoas que consideram o diagnóstico de transtorno bipolar como aquele transtorno bipolar tipo 1 que foi desenhado lá na década de 80 e não considera que o transtorno bipolar pode ter variações, ou seja, ela pode ter apresentações, por exemplo, rápidas, não precisa necessariamente a pessoa ter um período de euforia, depois um período de depressão que dura um tempo separado, ela pode ter oscilações rápidas, inclusive no mesmo dia. Outra coisa que pode acontecer nessas formas mais leves, que foram descritas recentemente, formas mistas, a pessoa pode ter alterações mistas do humor. O que seriam alterações mistas do humor? É como se o paciente tivesse, ao mesmo tempo, áreas do cérebro ligadas com áreas do cérebro desligadas. Acabei de atender um caso como esse aqui. Como é que seria uma pessoa com o cérebro muito desligado, mas com algumas poucas áreas ligadas? Seria uma pessoa que tem uma depressão, mas, ou seja, ela está mal, ela tem humor de depressão, ela tem a energia esgotada da depressão, está sem energia, ela tem a falta de impulsos da depressão, ou seja, ela não consegue fazer as coisas, ela não consegue decidir o que ela vai fazer, ela não tem vontade para fazer as coisas. Só que o pensamento que deveria estar lento, que deveria estar ausente ou bloqueado, como é o da depressão pura, ou seja, a pessoa que está totalmente deprimida, como se todas as áreas do humor dela estivessem para baixo, ela tem o pensamento ligado a 1000. Ou seja, isso é uma depressão mista, ou seja, tem muitas coisas de depressão, mas tem alguns sintomas da ativação, da aceleração. O resultado disso é uma depressão infernal. A pessoa não consegue desligar os pensamentos negativos. A pessoa fica desesperada, a pessoa fica inquieta, a pessoa se sente muito com o pensamento cheio, se sente com os pensamentos acelerados. É como se a depressão, você jogasse fogo na depressão, você jogasse combustível na fogueira da depressão. Você acelera aquilo que já é sofrimento. A pessoa com depressão pura, ela apresenta tristeza, falta de energia, falta de vontade, mas o pensamento não é acelerado, o pensamento é lentificado. Então muitas vezes ela fica passiva, fica parada, ela fica lentificada, ela fica inerte. O problema maior não é ela que está sentindo, é as pessoas que convivem com ela, que querem chacoalhar a pessoa e colocar ela para andar. A pessoa com depressão mista, ela está em sofrimento intenso o tempo inteiro. Tá? Então isso é uma depressão mista. Como é que é a mania mista? Normalmente as pessoas, quando falam em transtorno bipolar, então elas lembram de depressão pura, a pessoa deprimida, e de
mania pura. O que seria mania pura? A mania eufórica. Então, aquilo que todo mundo fala assim, é bipolar. Então ele teve um período em que ele ficou eufórico, em que ele gastou dinheiro, em que ele ficou erotizado, em que ele ficou falante, que ele ficou impulsivo. Isso é mania pura. Hipomania pura, dependendo da intensidade. Hipomania é uma mania mais leve. Como é que é a mania mista? Ou seja, como é que é o paciente em que o cérebro está todo acelerado, ou seja, ele está com muita energia, está pensando demais, está impulsivo, mas só o humor dele está com o pezinho na depressão, está mal. Quando a gente mistura muita energia, aumento de impulsividade, aumento de aceleração de pensamento, mas com estado emocional ruim, só isso de depressão, só o estado emocional ruim de depressão, o resultado disso é uma pessoa agressiva. Ou seja, é uma pessoa em que ela está energizada, ela está acelerada, inquieta, impaciente, muitas vezes pavio curto, né? Então, muitas vezes as pessoas falam que eu faço as caras, né? Eu faço mesmo as caras de como o paciente fica, só que o estado emocional não está bom. Essa pessoa que está briguenta, provocativa, sabe? Intolerante, sabe? Não é irritada, tá? É diferente do irritado. O irritado, você chega e empurra ele se incomoda. A pessoa disfórica, que está em mania mista, a pessoa está briguenta, a pessoa está procurando briga. Tá? No trânsito, ela provoca e ela fica competitiva. Tá? Ela fica impulsiva. Tá? Ela fica intolerante, pavio curto, briguenta. Tá? Ela fica num estado de tensão muito alta. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que esses estados mistos, tanto a mania mista quanto a depressão mista, são estados mistos que não foram descritos lá na década de 80, quando nós descrevemos, não fui eu, infelizmente, quando foi descrito o diagnóstico de transtorno bipolar e o diagnóstico de transtorno borderline de personalidade. Então, o que eu estou querendo? Então, onde que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar que muitos dos sintomas, por exemplo, raiva, brigas, automutilações, mudança muito rápido no humor, onde a gente lê lá no diagnóstico de transtorno borderline de personalidade, são muitos dos sintomas que acontecem nos pacientes com estados mistos de humor, pacientes com depressões mistas ou manias mistas, agressivo, quebrando tudo dentro de casa, brigando, ou se automutilando, ou com ideias de suicídio nas depressões mistas, por exemplo. Então, o diagnóstico de transtorno borderline, ele deve ser muito cuidadoso, porque é muito comum eu sou professor numa faculdade, e se você atende um paciente, eu falo isso para os alunos, então você atende um paciente, se num primeiro momento você atende o paciente na sua mesa e você identifica que ele está irritável, briguento, provocativo, isso poderia se encaixar no diagnóstico do que a gente diz transtorno borderline de personalidade. Peraí, mas isso também poderia se encaixar num estado misto de humor. Como é que eu, numa primeira avaliação, num primeiro momento, posso olhar para um paciente que eu observo algumas características e já digo, isto é um transtorno borderline? Isso não é possível, porque o transtorno de personalidade ele é um transtorno que a personalidade ela é moldada no final na infância, ela começa a ser moldada na adolescência e termina na adolescência, na vida adulta, 18 ou 19 anos. Então, eu preciso saber se estes sintomas que eu vejo ou que a pessoa me relata, né? Às vezes a mãe chega e fala, não, ela não tem euforia, ela não tem depressão, mas ela tem quadros onde ela está insatisfeita, sem energia, perde o ânimo para fazer as coisas, mas a cabeça não para, está ansiosa, está agitada mentalmente, e em outros momentos ela muda subitamente o humor e ela apresenta ataques de fúria, de raiva, ou em alguns momentos em que ela está deprimida, por exemplo, ela está tão angustiada que ela se corta. Tá? Então, gente, isso não faz o diagnóstico de transtorno de personalidade, de qualquer transtorno de personalidade, ele não deve ser realizado de maneira rápida.
tá? E de maneira baseada só nos sintomas que você observa ou que alguém relata. Porque, primeira coisa, este paciente apresenta esses sintomas de humor. Então a Silvia pergunta: o diagnóstico de transtorno bipolar misto é diferente de depressão mista ou mania mista? Então, o diagnóstico de transtorno bipolar misto ele não diz muita coisa. Então, assim, o paciente tem diagnóstico de transtorno bipolar misto, eu tenho que saber em qual fase ele está. Então, depressão mista e mania mista está dentro, é uma das fases do bipolar misto. É isso que eu estou querendo dizer. Então, quando a gente vai avaliar um paciente que a gente vê que ele tem alguns sintomas, por exemplo, esses que eu relatei, depressões agitadas, depressão que não dorme, depressão com automutilação, depressão com aumento de uso de drogas, depressão com aumento de uso de álcool, eles poderiam cair no diagnóstico de transtorno borderline, mas nós temos que lembrar que eles também podem denotar episódios de humor com características mistas. E o oposto também, pacientes que estão energizados, elétricos, impacientes, pavio curto, brigando, intolerantes, inquietos, agitados, eles poderiam cair no diagnóstico de manias ou hipomanias mistas. E, portanto, o diagnóstico seria transtorno bipolar, ou seja, aqueles comportamentos que a pessoa emite não são totalmente da personalidade. Muito cuidado, porque a partir do momento que eu digo isto é da personalidade, isso imputa nos comportamentos da pessoa uma responsabilidade muito grande sobre os comportamentos. O que não quer dizer que o bipolar ele esteja completamente fora do controle do seu comportamento. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que muitos dos estados que aquele paciente está apresentando, nem ele pode saber que ele pode estar sendo movido por estados internos de humor. Então, o que eu ensino os residentes? A primeira coisa que a gente identifica alguns sintomas mistos, será que é da personalidade? Será que é do transtorno do humor? A primeira coisa, eu preciso estabilizar o humor. Pronto. Gente, quantas vezes nós vemos lá na faculdade pacientes que têm esses mesmos comportamentos que receberiam facilmente o diagnóstico de transtorno borderline de personalidade, e quando a gente estabiliza o humor, pum, a pessoa muda completamente a forma de se comportar. Ou seja, então não é um transtorno de personalidade. E aí a pessoa passa a ter melhor nos seus relacionamentos interpessoais, ela passa a ter maior estabilidade nos seus vínculos interpessoais, ela passa a testar menos a relação com a mãe, a relação com seus familiares. E a estabilização, como é que é? A estabilização do humor é a mesma estabilização que a gente realiza nos pacientes com transtorno bipolar. Só que aí a gente tem algumas diferenças. O paciente que tem formas leves do transtorno bipolar, ou seja, formas que não são, formas leves que eu digo, não é formas que são menos intensas. Formas leves que eu digo é formas assim, que não são bonitinhas, marcadinhas, euforia, depressão. Formas misturadas, mistas ou rápidas. O que acontece com essas formas rápidas, de alta oscilação, de alta ciclagem rápida, de alta virada? Essas formas, elas podem demorar mais tempo para uma estabilização, tá? Elas podem ser, ainda mesmo depois da estabilização, eles continuarem sensíveis aos fatores do meio, ou seja, a pessoa, mesmo tomando os estabilizadores, ela vira para você e fala: ainda assim eu sou uma pessoa eu continuo sendo pavio curto. Não continuo, mas tem dias em que eu acordo da pá virada, como se diz no interior. Eu acordo sem paciência, irritada, sabe? Impaciente, intolerante, briguenta. Aí é importante a parte da psicoterapia. Tá? Por quê? Porque a psicoterapia, os psicólogos são super importantes também no transtorno bipolar. Por quê? Porque o paciente que tem uma oscilação do humor, isso não lhe dá o direito de atuar na oscilação do humor o tempo todo. Isso é muito importante quando a gente faz essa modificação no diagnóstico, por exemplo. O fato de eu dizer que você tem um transtorno bipolar,
e que um pouco dos seus comportamentos são motivados por um terreno fértil de humor instável, não significa que qualquer coisa que você faça não esteja sob a sua responsabilidade, como por exemplo quebrar a casa ou xingar quando der vontade de xingar. E aí entra a parte da psicoterapia é fundamental, porque a parte da psicoterapia de observar seus comportamentos de humor. Quem não tem transtorno bipolar também tem oscilações de humor. Quem não tem transtorno bipolar também muitas vezes tem irritabilidade, mas nós não necessariamente atuamos emitindo comportamentos. Nós temos a capacidade de identificar essas oscilações de humor e prever que aqueles comportamentos eles vão ter consequências negativas. Então a psicoterapia ela vai focar muito nisso e vai também ela vai também ser muito importante para que o paciente entenda como funcionam as suas oscilações de humor. Tá? Então, outro fato importante, eu estou falando, não estou respondendo ainda muitas dúvidas, eu volto para responder uma por uma para não perder a linha de raciocínio. Por que é importante, então, você fala tal, o que ajuda para mim, que tenho diagnóstico de transtorno borderline, se eu agora percebo que, nossa, pode ser que eu tenha quadros mistos de humor, pode ser que eu tenha depressão mista, pode ser que eu tenha hipomania mista. O que isso resolve na minha vida? O que resolve é o seguinte: o tratamento de quadros mistos, ele é um tratamento que tem que ser muito cuidadoso. Tá? Por quê? Porque não é incomum a pessoa com depressão mista, por exemplo, uma depressão que a cabeça não para, que é angústia, sofrimento, desespero, pensamento de morte, de suicídio, a pessoa chegar para o tratamento e o que ela percebe na própria depressão são sintomas depressivos. Então ela vai falar da depressão, de tudo aquilo que ela está vivendo, de todas aquelas culpas que vem vindo, da inutilidade que ela sente. Isso não autoriza o prescritor a fazer o tratamento com remédios que tratem só o componente depressivo. A gente está vendo que o quadro, ele... Tudo bem, Fernanda? Bem-vinda. Faça perguntas. O quadro é misto, ele tem componente de depressão, mas tem componente de agitação. Se eu der um remédio só para depressão, visto que o paciente tem agitação, eu não melhoro a depressão e eu pioro a agitação. Tá? E piora a depressão. Piorei. Deu um antidepressivo, piorei a depressão. Agitou mais a depressão. Agora que eu não durmo mesmo, eu passo a noite inteira acordado. Agora que eu estou sofrendo mais, agora que eu estou mais impaciente. Agora, antes eu estava assim, só a minha cabeça estava a mil. O que está acontecendo agora, doutor? Eu fico de um lado para o outro. Inquietação motora, eu não paro quieto. Piora. Ou seja, o tratamento dos quadros mistos não são simples. Não são simples, porque alguns medicamentos que são utilizados para tratar pontualmente alguns sintomas podem piorar substancialmente os quadros mistos. Tá? Mesmo se a pessoa apresentar, por exemplo, condições de humor onde ela apresenta um humor deprimido, né? Imagina a pessoa tem humor deprimido, se sente mal, tal, sem energia, sem vontade, o pensamento até um pouco acelerado, mas não muito, e ela chega te falando, olha, eu tenho muito medo, muita preocupação, muita tensão. Você fala, medo, tensão, pânico, ansiedade. Ansiedade deve ser tratada com antidepressivos. Então, eu vou te dar um antidepressivo para melhorar a sua ansiedade. Vai piorar o quadro misto. Tá? O quadro misto é um barco num mar instável. Tá? Tudo tem que ser feito para acalmar a agitação deste quadro. Então, o tratamento deve ser muito, muito, muito direcionado num primeiro momento para a parte agitada, para os sintomas de suicídio, para os sintomas de automutilação, para os sintomas de pensamento acelerado, cabeça que não para, inquietação motora. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós temos que o transtorno bipolar, isso é um conceito que tem cada vez mais sido reforçado no tratamento da doença, o transtorno bipolar é uma doença única. Ela não é uma doença que tem duas partes, uma parte depressiva e uma parte
agitada, ativada. Não, é uma doença só. E os quadros mistos mais ainda. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando nós vamos tratar a doença, nós temos que entender que se a doença é uma doença única, o tratamento não pode focar em sintomas isolados. O paciente é bipolar e tem ansiedade. Primeira coisa, tenho que tratar com estabilização de humor. O paciente tem que tentar pelo menos isso. O paciente tem transtorno bipolar bem definido. Eu estou falando até o bipolar tipo 1, hein? Aquele que tem as fases bem bonitinhas, que recebeu o diagnóstico de todos os psiquiatras que passou no universo. E tem, por exemplo, fobia social, tem pânico, tem toque. Sempre, o primeiro momento da doença, a hierarquia do tratamento deve prevalecer o transtorno bipolar. Deve prevalecer o tratamento com os estabilizadores de humor. E num segundo momento, você vai verificar a necessidade do uso de outras substâncias, como os antidepressivos, sabendo que elas podem, ou não, mas na maioria das vezes sim, principalmente se for formas como o bipolar tipo 1, que tem a fase bonitinha, piorar a doença. Tá? E nas formas mistas isso é muito premente, essa situação, porque as formas mistas, elas são na sua essência as duas fases, a fase agitada e a fase depressiva do transtorno bipolar ao mesmo tempo, ou seja, é uma doença mais grave, é uma doença mais instável, é uma doença que tem maior risco de suicídio, maior risco de internação, maior risco de resistência ao tratamento. O que é resistência ao tratamento? De não melhorar com o tratamento, demorar para melhorar com o tratamento. Maior risco de instabilidade na vida como um todo, não arruma emprego, não consegue parar emprego, começa e termina. Então, essas formas são altamente instáveis e os seus tratamentos eles têm que ser feitos assim com muito cuidado e com muita delicadeza. O transtorno borderline de personalidade, muito dos critérios que a própria Academia Americana de Psiquiatria ainda hoje adota para classificar o indivíduo como borderline, muitos sintomas que são descritos, eles, além de serem sintomas de humor, né, são sintomas claramente de humor. Se você lê lá, estamos falando de transtorno bipolar e transtorno borderline, Cristiane. Então, se você for ler lá no DSM, que é o Manual Diagnóstico, você vai ver que muitos daqueles critérios são critérios de humor. Por exemplo, vazio crônico. Por que não é sintoma depressivo crônico, vazio crônico? Qual que é a diferença? Então, são muito inespecíficos e muitos são sintomas mistos. Tá? Outro ponto importante do diagnóstico de transtorno borderline de personalidade é que o transtorno borderline ele não tem ainda validação científica. O que significa isso? Validação científica é quando os critérios que definem a doença são tão bons a ponto de que a pessoa, eu fazendo o diagnóstico, eu vejo a Luísa, que elogiou agora, e falo, Luísa, você tem transtorno borderline de personalidade. O outro psiquiatra B olha a Luísa e fala, ela tem diagnóstico de transtorno borderline de personalidade. O terceiro olha, isso para o transtorno bipolar, ele é bem definido, tem validação. O transtorno borderline de personalidade, ele não tem validação ainda, porque os critérios são frouxos, ou seja, são critérios vagos. Tá? São critérios... Oi, Karina, tudo bom? São critérios frouxos, ou seja, não tiveram validação ainda. Não tiveram estudos que mostraram que vários psiquiatras fazendo o mesmo diagnóstico, a mesma avaliação, chegaram no mesmo diagnóstico. Então, nós estamos aqui tentando explicar por que existe muita dúvida e muita controvérsia e muita sobreposição no diagnóstico de transtorno bipolar, formas tipo 1, né? Porque o tipo 1 ele é muito uma doença assim, a gente costuma brincar, a gente que trabalha com transtorno do humor, que o transtorno bipolar tipo 1, ele é o diagnóstico que a pessoa recebe o diagnóstico muitas vezes por qualquer pessoa na rua, porque muitas vezes a fase de mania ela é
tão bem definida e ela é tão grave que muitas vezes o paciente ele fica psicótico, ele sai de si. E ele é internado muitas vezes na fase maníaca. Então, assim, o diagnóstico fica indubitável. A família chega e fala, não, ele é bipolar, ele teve a depressão, ele teve a fase maníaca, que ele ficou 3 dias acordado, ele gastou milhões de forma compulsiva, saiu da realidade, ficou falando que era Jesus, ficou psicótico, ficou erotizado, tirando a roupa na rua. Então, assim, óbvio aqui que eu estou exagerando, né? Nem todo bipolar tipo 1, mesmo a forma grave é deste jeito, tem formas até um pouco mais tênues do que isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que, e as formas de alta oscilação? Tá? E as formas de pacientes que têm oscilações para agitação, depois depressão, de um dia para o outro? Tá? E aquelas formas que são muito sensíveis aos estressores psicossociais? Ou seja, o que eu quero dizer com estressores psicossociais? Ou seja, a pessoa passa por um problema de vida e tem sintomas depressivos. É como se caísse em depressão durante alguns dias. Depois ela tem um outro período bom, ela tem aumento de atividade. Então tem aumento de alguns gastos, tem aumento de alguns comportamentos erotizados, mas não é aquela forma bonitinha, definida. Então é isso que eu estou querendo dizer. Essas formas leves, né, ou de ciclagem rápida, ou seja, que o paciente muda muito rápido de humor. As formas que o paciente tem hipersensibilidade aos estímulos ambientais, ou seja, briga em casa, aí ela vai para o quarto deprimida e se corta. Fica deprimida 1, 2 dias, depois ela fica melhor, mais ativa, usando álcool e se tatuando durante 3 dias. Veja, você vê uma mudança muito clara no comportamento aí de um dia, sabe? E aí qualquer pessoa vai lá e falar, não é bipolar porque não tem depressão, não tem a mania, outro erro muito grave de analisar o humor é você fazer associações causais que são espúrias, que são ao acaso. Por exemplo, porque ela brigou com a mãe, ela está deprimida, então não é depressão. Tá? O ambiente da casa dela é muito conflituoso, muita briga, família muito difícil, então é óbvio que ela vai ser uma menina para baixo, uma menina para baixo, que se sente mal, que fica deprimida, que chora, que se corta e tudo mais. Então, assim, quando nós vamos avaliar o humor, sempre nós temos que partir do pressuposto, primeiro, qual é a personalidade de base? Qual é a personalidade de base da pessoa? Como é que ela é de base? Isso já é difícil, né? Quando eu estou falando, então, desses bipolares que já começam a ter sintomas desde a infância e que moldam uma personalidade em cima de oscilação do humor. Sim, é difícil, eu não sei qual que é a personalidade de base dessa pessoa. Por isso que muitas vezes acaba recebendo, sim, o diagnóstico de borderline. Mas, sempre que a gente vai avaliar o humor, a gente tem que sempre se focar nisso. Como é que é esta pessoa no seu funcionamento habitual ao longo dos anos, da vida inteira, que ela foi assim. E a partir deste ponto habitual, nós vamos avaliar oscilações para baixo como sendo sintomas depressivos, oscilações para cima como sendo sintomas ativados. Gente, isso não quer dizer que vai dar remédio para pessoas que têm necessariamente alguns sintomas depressivos ou alguns sintomas de ativação. Veja, o tratamento, essas coisas, elas são bem mais complexas do que isso. O que eu estou querendo dizer é que a identificação da sintomatologia, nós temos que fazê-la isenta de qualquer coisa. Tá? Por quê? Porque era justamente isso que foi um grande erro na década de 70, 80, que era o grande problema de dizer, bom, se a pessoa fica deprimida e não tem causa nenhuma, eu não vejo motivo para ela deprimir, nossa, ela ficou de cama, chorando, ela tem tudo para estar bem e ela está deprimida. Então isso é depressão. E essa outra fulana aqui? Não, essa fulana aqui, ela está deprimida, mas é porque tem família difícil, briga com a mãe, tem mal condição financeira, tem problema X, Y, tal. Não, então é reativo. É depressão reativa. Isso não existe mais, não existe esse diagnóstico de depressão reativa. O que existe é assim, a pessoa que tem condições aversivas de vida,
que passa por problemas de vida, que tem um ambiente familiar difícil, que tem situações complicadas, que tem estressores, que a gente chama de estressores de vida, estressores não são suficientes para deprimir as pessoas. Tá? Luto, morte de alguém não é suficiente para deprimir as pessoas. Tá? Tem que ter uma vulnerabilidade biológica para a pessoa deprimir. Então, quando nós encontramos pessoas em que a gente encontra os estressores psicossociais e a gente encontra também os sintomas depressivos, a pessoa tem depressão. A pessoa tem depressão. Ah, mas precisa abordar em terapia? Precisa, sabe? A associação com o psicoterapeuta é super importante, principalmente porque se esses estressores não forem trabalhados, esses fatores vão ser mantenedores dos episódios depressivos. Então é essencial. Quando eu faço essas análises biológicas da depressão, muitas pessoas querem dualizar e dizer que eu faço uma análise biológica da depressão e eu excluo a importância da psicoterapia. Errado, completamente errado. O que eu quero dizer é que a nossa avaliação de alterações de humor, quer sejam para cima, quer sejam para baixo, tem que ser isenta, tá? Por exemplo, fulana tem aumento de energia, passa 3 noites sem dormir, bebendo álcool e tendo aumento de impulso para libido, para apetite sexual, para comportamento erotizado. Aí, gente, se na psiquiatria a gente for fazer interpretações, nós vamos conseguir achar múltiplas explicações. Mas ela fica 3 dias sem dormir porque ela está na adolescência, em muitas festas, e bebe porque é na festa, e ela tem comportamento erotizado. Então, na verdade, a avaliação tem que ser isenta. Eu tenho que identificar se a pessoa apresenta alguns sintomas que a gente chama sintomas de humor. Depois, no segundo momento, a gente vai avaliar se isso se destaca da personalidade de base, ou seja, é diferente do que a pessoa era. Dá para perceber que esses comportamentos são diferentes do que a pessoa normalmente apresenta, porque aí vai denotar de fato um transtorno do humor. Terceiro, a gente vai ver se os sintomas causam prejuízo, né? Porque a oscilação do humor, elas são fisiológicas, elas acontecem. Me perdi um pouco. Elas acontecem. Então, por exemplo, as oscilações de humor, elas são esperadas. Por exemplo, se a pessoa passa por momentos assim, você tem um problema, você precisa resolver, você fica com aumento de humor mais para baixo, mais quieto, mais introvertido, quer sair menos, você foca naquilo, aquilo não sai da sua cabeça. Isso não é depressão. Tá? Isso é uma oscilação do humor completamente fisiológica, porque não causa prejuízo, eu não estou tendo tanto sofrimento, e por aí vai, sabe? Destacou da minha personalidade, são sintomas que são diferentes do que eu sou. Sim, mas eles são persistentes suficientemente para configurar 14 dias de um episódio depressivo. Isso acontece na maior parte do tempo, quase que o tempo todo. Ele causa prejuízo. Você está tendo falta de energia que você não está conseguindo, você está tendo que se forçar para fazer as coisas, tá? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Tudo isso é muito importante. Tudo isso é muito importante na avaliação. Oi, Edna, tudo bem? Gente, desculpa por estar falando só para algumas pessoas, e como eu estava concentrado aqui para explicar algumas coisas, eu acabei aqui não falando. Agora, se vocês quiserem, eu vou voltar aqui para ver algumas perguntas. Já fui tentando falar algumas delas. Se vocês quiserem fazer algumas outras perguntas, então tentar fazer perguntas focadas no tema que a gente está discutindo hoje, que é a diferença entre o bipolar e a pessoa com personalidade borderline. A Giane quer que eu fale sobre ansiedade. Tem uma sobrinha com diagnóstico de depressão adolescente, tem 17 anos, às vezes chora, acorda, tem dia que não quer falar com ninguém, desistiu de ir para a escola, mas não está fácil. Então isso que a Cristina falou, ninguém entende isso. A tristeza da depressão vem de fatores endógenos, não podemos controlar. A depressão, ela não é só um estado emocional, ela é um estado de energia física e de capacidade do cérebro frontal de tomar decisões, de iniciativa. Então,
e tem todas essas nuances, né, do tempo que a pessoa tem que estar deprimida, e tudo. Até quando bipolar borderline pode permanecer sem medicação? Olha, Marister, essa pergunta é interessante. Por quê? A forma grave do transtorno bipolar, aquela que tem a depressão bem marcada, a euforia bem marcada, eu não estou falando dessas formas rápidas que a gente falou aqui, formas mistas que acontecem sintomas ao mesmo tempo. A forma grave, ela precisa de tratamento para a vida toda. Por quê? Porque já tem estudos que mostram que a pessoa que teve aquela oscilação grave de depressão e depois aquela oscilação grave de euforia, de mania, que ficou internada, se a gente não der nenhum remédio, é quase 100% de chance que ela vai ter um terceiro episódio. Tá? Então, não tem para onde correr. Não é invenção dos médicos, dos psiquiatras, que os antimanicomiais, não sei o quê. Não, a doença é assim. Isso tem estudo, tem evidência para isso. Essas formas mais leves que eu falei, que inclusive são muito dependentes, são muito dependentes do meio, elas são muito dependentes assim, sensíveis ao meio, ou seja, acontece uma coisa no meio e atinge o humor da pessoa e ela oscila o humor, essas formas, elas podem estabilizar muitas vezes se o meio estiver favorável. Então, não tem estudo para isso que eu vou falar agora, mas provavelmente nós vamos ter estudos mais para frente, nós vamos fazer estudos sobre isso. Essas formas mais leves, elas provavelmente não vão precisar de medicamento a vida toda. Talvez elas vão precisar de medicamento uma parte ou outra da doença. Tá? E a mesma coisa o borderline. Por que muita gente fala, por que quem trabalha com transtorno borderline, professor Erley, por exemplo, que ensina bastante sobre isso, aprendi muito com ele, diz que o borderline, quando vai envelhecendo, os sintomas melhoram e a pessoa melhora. Porque o cérebro, quando vai envelhecendo, ele tem menos oscilação de humor. Então é como se ocorresse menos instabilidade, enquanto que o adolescente, a criança, tem muita instabilidade. E o adulto, e o adulto mais velho, né, à medida que avança na idade, eles oscilam menos, o cérebro tem menos instabilidade. Então, assim, provavelmente é por conta de se tratar de quadros de humor semelhantes aos quadros dessas formas de transtorno bipolar e que com o tempo, com o avançar da idade, eles ganham mais estabilidade cerebral e menos oscilação do humor. Eu vou pedir para as pessoas fazerem perguntas genéricas, tá? Não fazerem perguntas, eu tomo isso, eu tomo aquilo, eu aumento esse remédio, eu diminuo esse remédio, isso não é o objetivo do live, e nem de uma fulana que tem um filho, não. Façam perguntas genéricas. Alguém que tem um filho com transtorno borderline, faça uma pergunta genérica para nós respondermos, né? Tem uma pessoa na família que todos dizem que ela é um 7-1, né? Um termo que a polícia usa para quem tem transtorno mental, mas os médicos psiquiatras acham que ela tem transtorno bipolar. Acho que eu ficaria com os médicos, porque o diagnóstico de transtorno bipolar é um diagnóstico normalmente que ele tem muita estabilidade diagnóstica. O que isso quer dizer? Que uma vez que uma pessoa recebe o diagnóstico de transtorno bipolar, principalmente a forma tipo 1, ou seja, que tem a mania e a depressão, muito dificilmente esse diagnóstico vai ser trocado, porque a doença é muito recorrente, ela vai se manter muito a isso. Quem tem transtorno bipolar pode ouvir vozes que levam a tentar o suicídio? Pode, com certeza. O transtorno bipolar, o indivíduo pode ter sintomas psicóticos, entre eles a alucinação auditiva, que induz, né, que sugere, que predispõe a pessoa ao suicídio, com certeza. Os delírios em fase de mania, a Maria Esther perguntou se são comuns. São comuns. Na mania, não necessariamente, mas a mania ela pode ser não psicótica ou psicótica. A mania psicótica, os delírios podem ser de grandeza ou não de grandeza. Ou seja, uma pessoa em mania bipolar, ela pode ficar igual um esquizofrênico. Tá? Ela não necessariamente vai ter delírios de grandeza, de que ela tem poder, de que ela é muito rica, de que ela tem poderes astrais,
de controlar a mente das pessoas porque ela é muito boa, não necessariamente. Normalmente, o delírio na mania, ele é um delírio que a gente chama de congruente com humor. Mas o indivíduo com transtorno bipolar pode ter um surto psicótico onde ele tem delírio de perseguição, de achar que tem câmeras filmando, e isso não muda, não faz o diagnóstico ser trocado para esquizofrenia, de maneira nenhuma. O diagnóstico de transtorno bipolar, ele é um diagnóstico que é baseado no curso da doença. O que isso significa? Ou seja, na história da doença. A pessoa tem história de episódios de humor que se repetem, quer sejam eles depressivos, quer sejam eles ativados, agitados. Leia, travou. Será que foi o seu? Será que foi o meu, né? Normal aqui. Ah, tá. Então acho que foi o dela. Tá, então, Diana, eu não posso responder perguntas assim de eu tive um surto, eu tomei o remédio. Borderline pode ter mais euforia do que depressão? Olha, o curso, essa é a frase de doutora Doris Moreno, eu vou dar os créditos porque ela realmente é a pessoa que mais entende transtorno bipolar no Brasil, né? No mundo, talvez. Ela diz o seguinte, cada bipolar tem a sua própria bipolaridade. O que significa? A doença ela tem suas próprias características, então ela é bem descrita, mas para a pessoa, a doença ela é estereotipicamente igual, vamos dizer assim, ela é monotonicamente igual. Ou seja, é muito comum a pessoa que tem transtorno bipolar ter mais ou menos os sintomas parecidos ou os mesmos nos seus períodos de euforia ou de depressão. Ou seja, o quadro... Então, se um bipolar... Oi, Priscila, tudo bem? Priscila é uma grande psicóloga parceira nossa do CETAT, que é um grupo que estuda transtornos psicológicos e transtornos psiquiátricos. Então, o bipolar, por exemplo, tem bipolar que na fase eufórica é muito interessante. Então, isso a gente faz... eu até faço com os pacientes no Grudas um quadro sobre isso. Quais os sintomas que você mais tem na fase maníaca? Porque eles normalmente vão ser iguais. Então, ou a pessoa ou seu familiar, ele vai identificar aqueles mesmos sintomas e é possível até prever que a pessoa está entrando em mania. Por exemplo, um quadro mais leve de hipomania. Então, tem pessoas que no transtorno bipolar apresentam aumento de libido. Ponto. Sabe? É uma compulsão sexual, é o sintoma-chave do indivíduo. Obviamente que ele tem que ter os outros sintomas para a gente dizer que ele está em mania, mas para a pessoa aquele é o sintoma preponderante. Outros têm aumento de energia, ou seja, eles dormem muito pouco, eles precisam dormir muito pouco, então eles conseguem dormir 2 horas à noite e sentir-se totalmente energizados no dia seguinte. Outros ficam muito falantes, a família percebe que a marca de quando está entrando em hipomania, mania, é ficar falante, é ficar mais, falar mais, procurar mais interação de discurso. E por aí vai. Outros, o sintoma é mais euforia mesmo, sabe? Desinibição, por exemplo, ficar inadequado e tudo mais. Então é isso. Depressão desencadeia transtorno bipolar? Não, depressão é um dos sintomas, é uma das fases, dos períodos, um dos tipos de oscilação do humor do transtorno bipolar, dependendo se é a forma grave ou as formas leves, subsindrômicas, as formas muito rápidas. Bom, estamos chegando ao fim aqui desse live. Espero que vocês tenham entendido essas questões dos critérios diagnósticos. Como alguns critérios do transtorno borderline de personalidade ainda são frouxos e que não dizem muito ainda sobre a doença. O transtorno de personalidade é um transtorno normalmente relacionado ao comportamento e ao reforço e à punição que o comportamento teve ao longo da evolução da vida. Então a pessoa padroniza uma forma de se comportar e normalmente ela repete essas mesmas formas de se comportar nos seus outros relacionamentos. Então ela tem comportamentos muito estereotipados e muito repetidos. Então todos os seus
relacionamentos são muito parecidos, sua forma de relacionar com as pessoas são sempre muito parecidas. Não esquecer que os sintomas, os episódios de humor com características mistas, ou seja, com sintomas misturados de depressão com agitação, eles são muito difíceis, muitas vezes, serem delimitados no tempo. Nós não vamos fazer esse diagnóstico como um episódio, muitas vezes. E a gente corre o risco de pessoas que estão apresentando estados mistos, nós olharmos para o comportamento e não vermos a alteração de humor de fundo que está determinando aquilo. E aí nós ficamos focados nas questões do tipo brigou, terminou, separou, casou, se cortou, foi no quarto, tentou suicídio, provocou, ficou frustrada e por isso tentou se matar, quando na verdade preso aos eventos, às consequências e não às possíveis oscilações de humor que podem ter predisposto aqueles comportamentos. Tá? Então os quadros mistos eles podem aparecer dessa forma, meio ocultos. Né? Eles não são alterações de humor que vão ser fásicas, muitas vezes, como são as formas clássicas do transtorno bipolar. Tá bom. Então, muito obrigado aí pelos... A gente chegou num pico de 70 leitores, 70 ouvintes agora há pouco, muito legal. E a gente aguarda vocês no próximo live. A gente vai pôr os novos temas. Tem muitas pessoas perguntando sobre transtornos de ansiedade também. Mas o tema de hoje que foi votado, que teve mais votos, 27 votos, dos 5 foi a diferença entre o bipolar e o borderline. Um abraço e até a próxima.